Olá, estamos aí então dando sequência ao nosso tema nesse terceiro vídeo, aonde vamos buscar religião, tá? Religião, cura. Quanto custa? Religião e a cura. E quanto custa? Nós terminamos o segundo vídeo mostrando as astúcias do inimigo e a necessidade de quê? De você observar e ter o discernimento dos espíritos para saber e compreender que espírito é esse que fala contigo, que espírito é esse que exprime, que fala de Deus. É importante entender que lá, quando Jesus foi ao deserto ficar por uns dias naquele processo do recolhimento, porque estava próximo o início da sua missão, Jesus ali foi tentado pelo inimigo. E ele usou o quê? A palavra. O inimigo usou a palavra de Deus. Ele falou com Jesus citando salmos para Jesus. Ele citou várias situações nas quais ele conhecia. E ele conhecia bem porque ele sabe quem é Deus. Citou passagens da Bíblia para Jesus. É importante entender e voltarmos para essa realidade, como diz na primeira carta de João, né? Quando ele diz no capítulo 4, no versículo 1, ele diz o quê? Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. E usando o quê? Usando o nome, exatamente o nome de Cristo. É importante entender e ressaltando o que diz no segundo vídeo, que o inimigo também está pronto a fazer milagres. Ele está pronto a fazer milagres. E ele realiza milagres com prodígios à vista dos homens, para que eles possam ficar deslumbrados com as suas astúcias. Ele age com sutileza, trabalhando em homens que, por não realmente dar crédito ao Evangelho, aquilo que diz a palavra, trabalham no contrário do processo da palavra, da misericórdia, do amor. É muito importante entender que muitas pessoas se deixam ser seduzidas. Como diz no Apocalipse, no capítulo 16 de João, diz 16 de 20 a 14, diz assim: o sexto derramou sua taça sobre a grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas, para que se abrisse caminhos aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes rã. São espíritos do demônio que realizam prodígios, vão ter com os reis da terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do dominador. É importante entender que nem sempre todo poder sobrenatural quer dizer que é um poder aí divino. Diz ainda no versículo, no capítulo 13 de Apocalipse, diz assim: realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens, seduziu os habitantes da terra com prodígios que lhe era dado a fazer sob a vigilância da primeira fé. É muito importante nós estarmos atentos a esses detalhes de muita importância e olhar que nem tudo aquilo que aparenta sobrenatural, que aparenta ser uma bela pregação, se ela precisa estar na inspiração, na unidade, na docilidade do Espírito de Deus. Por isto, é importante entender, a palavra de Deus, ela não está à venda. A misericórdia de Deus não tem um preço, a não ser a fé.
o despojamento, a mudança e a conversão e a mudança do coração. De todos ranço, imundície, aquilo que diz lá em 1 Crônicas, da Crônica 7,14. Se o meu povo se humilhar na minha presença para orar, se renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. O Senhor, é claro, com a sua misericórdia, Ele apresenta para nós, dando-nos ali o momento de estarmos próximos para receber sem um pagamento. Não existe o pagamento em cifras e nem ouro. Volto a dizer, o dízimo à igreja é uma coisa. Tudo que passa disso é preciso já começar a examinar se aí, nesse ponto, está tendo a misericórdia, o amor. A palavra de Deus, ela é gratuita. Ela se coloca, ela vem para mudar e moldar. A cura vem através da oração de quem faz na intimidade do Espírito com aquele que também recebe, com aquele que recebe. É preciso haver esta sintonia no Espírito de Deus, como diz Romanos 8:26. Não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede pelos santos segundo Deus. Ele que conhece as profundezas de Deus e as nossas necessidades, sabe o que precisamos antes de abrir a boca para pedir. Por isso, entender o que está na oração do Pai Nosso, já começa aí o grande milagre para a nossa vida. É muito importante entender. Observa, por exemplo, o cego de Betsaida, como está lá em Marcos 8, de 22 a 26. Jesus pegou o cego pela mão, apresentaram o cego não tinha nada para dar para o Senhor, a não ser as suas debilidades e a sua situação, as suas fraquezas e a sua deficiência. Aquele povo da incrédulo pegou aquele cego e levou. Jesus pega o cego pela mão e lá fora cura o cego. Cura o cego e diz: vá para a tua casa e não volte mais nessa aldeia. Vá para junto dos seus e não volte mais nessa aldeia. É muito importante entender que existe muitas pessoas tentando atropelar e manipular a palavra do Senhor, que se dá gratuitamente. Como o centurião, a passagem do centurião em Mateus 8, de 5 a 13. Ele vai a Jesus ao encontro do Senhor e pede por uma outra pessoa. Ele pede por uma outra pessoa que era do seu coração. E Jesus diz: vou lá. Não, Senhor. Ele disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas basta uma palavra e meu servo será curado. Imediatamente foi curado pela palavra daquele centurião que predispôs e colocou diante do Senhor a sua fé. Basta uma palavra e meu servo será curado. E Jesus olha para todos e diz: por onde andamos não vimos tamanha fé. Observa dentro disso a gratuidade do amor de Deus. No Bartimeu, no Evangelho de Marcos, de 46 a 52, Marcos 10, de 46 a 52, Bartimeu começou a gritar e clamava. Alguns pediam para Bartimeu calar. E Bartimeu sabia que era chegada a hora, porque ele ouvia, ele era cego, não surdo. Logo, quanto mais pediam para ele se calar, ele gritava. Ele viu que era o momento, pois ali passava aquele que ele, sabendo na audição, chegou aos seus ouvidos, que tinha muito amor e fazia o bem sem escolher a quem, raça, nem cor e nem credo. Estava ali pelos enfermos, estava ali para curar, para libertar. Bartimeu grita. E Jesus chega e ele: o que você quer? Jesus manda chamá-lo. E depois, quando chega: o que você quer? Quero ver. Eu quero ver. E Jesus: então veja. Com um ato de misericórdia, com um ato de amor, mostrando para aqueles que caminhavam com ele, que mandaram-lhe calar, mandaram Bartimeu calar. Porque apesar de estar caminhando com o Senhor, ainda não estava entendendo, ainda não compreenderam, não estava dentro do processo da misericórdia de amor. Jesus não fazia acepção, não importava quem era, ele queria transformar, curar, libertar.
E eles mandaram calar Jesus. Não, tragam ele a mim. O que você quer? Quero ver. Seja curado. Mostrando que a misericórdia não tem um preço, ele não tinha uma moeda, ele não tinha o que pagar para Jesus. A porta do templo em Atos 3, de 1 a 6, Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 6, deixa bem claro algo muito interessante. Atos 3, de 1 a 6. Diz assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar, a hora nona. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias a porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele, olha a ação, Pedro fitou nele, Pedro olhou para a miséria daquele que ali estava. Já começa o ato da humildade, podia muito bem passar além. Lembrado da passagem do bom samaritano, Pedro fitou nele os olhos, como também João, os dois, e disse-lhe: olhe para nós. Ele mandou para aquele e disse: olhe para nós. Quer dizer, veja quem somos. Veja quem somos nós. É importante, neste momento, voltar para a palavra e ver quem é aqueles que, de repente, está transmitindo a palavra, se está no Espírito de Deus, na unidade do Espírito de Deus, se está na mesma linguagem do Espírito de Deus, que vamos mostrar logo na sequência. Porque essa intimidade do Espírito de Deus está falando a linguagem do amor. Pedro disse: olhe para nós. E ele olhou com atenção. Esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro e nem prata. No versículo 6. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou-o imediatamente. Os pés e os tornozelos se lhe afirmaram, deu um salto, pôs de pé e andava. Veja a importância. Ele disse... Ele pediu, Pedro, ouro e prata, mas o que eu tenho muito amor, sei, reconheço, aprendi, recebi do meu mestre amor, e o amor que eu recebi eu preciso dar, a misericórdia que eu tive eu preciso partilhar. É isto. Pedro não olhou e, olha, podemos fazer isso para você, mas deposita aqui no nossa aljava, no nossa bolsa, algumas moedas que ganhasse para que nós possamos orar para você. Não! Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós, veja quem somos. A importância desse entendimento aí, Pedro mostrando já um crescimento e mostrando uma interação naquilo que é a obra do Espírito. Nós observamos que a fé de muitas pessoas podem também curar outras pessoas. A fé, quando o povo tem fé, quando o outro tem fé, pode ser restabelecido uma situação de miséria do outro. Nós vemos a passagem de Marcos 21, 12, aquele paralítico da maca. Viram, 4 homens vê aquela situação, daquela dificuldade daquele paralítico, não tinha como chegar ao Senhor, ele sobe por cima da casa, abre um buraco e desce aquele paralítico por uma maca até o centro da sala onde Jesus estava. E Jesus olha aquela cena e diz para aquele paralítico, à vista de todos ali, aqueles que se achavam os doutores conhecedores da palavra, aqueles que se achavam os profetas da verdade, Jesus disse: teus numerosos pecados te são perdoados. Numerosos pecados são perdoados. E aqueles começaram a murmurar dentro de si: mas quem é este, em vez de curar, está perdoando o pecado? Não se coloca água limpa num corpo sujo. Não se coloca água limpa num copo sujo.
não se veste roupa limpa num corpo sem tomar o banho. Jesus disse: numerosos pecados estão perdoados. Quando eles murmuravam dentro de si, questionando o Senhor, Jesus volta-se para eles e diz o quê? Por que pensais isso nos vossos corações? Por que pensais isso nos vossos corações? Quer dizer, tire essas manias racional do eu sei, do eu sou, do eu posso, quem é ele, que é a questão material, porque aqueles homens eram voltados somente para isso. Chamavam-se o profeta, se diziam os grandes fariseus, na verdade. E Jesus disse: porque pensais isso no vosso coração? E na sequência Jesus curou, depois que perdoou os pecados, limpou, depois que deu banho nele, curou, e à vista de todos. O Senhor mostra que a misericórdia é professada no amor, que a misericórdia não tem um preço, não tem um pagamento para a graça de Deus, não existe um pagamento para a graça de Deus. E o que nós vemos hoje é muitos se colocando como doutores da fé, usando muitas vezes objetos. Nós estamos vendo nas mídias sociais cada coisa que escandaliza aqueles que veem, e são motivos de escândalo. Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, 10, na sequência, deixa eu voltar lá para ver, para confirmar com vocês, para não falar o que não posso. 10 de 31, capítulo 10 de 1 Coríntios, de 31 a 33. Portanto, queres comar ou queres bebais, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o que é a glória? A certeza de que Deus está agindo e já agiu. Não vos torneis causa de escândalos, nem para os judeus, para aqueles que não creem no Messias, nem para os gentios, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que ainda não se firmaram na fé, e muito menos para a igreja de Deus, e nem para a igreja de Deus. Diz Paulo: fazei como eu em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos, não buscando os meus interesses próprios, mas o interesse dos outros, para que todos sejam salvos, para que todos sejam libertos. Não buscando os meus interesses, mas o interesse de todos. Não seja motivo de escândalo nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus, diz Paulo. É muito importante entender aquilo que na primeira carta de João diz: é preciso examinar que Espírito fala convosco. Porque na carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo vem dizer que foi-nos dado o discernimento dos Espíritos. O discernimento dos Espíritos. E o Espírito Santo é gratuidade, é amor. É a força do Pai e do Filho, é o desejo do Pai e do Filho, é o amor do Pai e do Filho, é o poder do Pai e do Filho. É o Pai e o Filho nos abraçando. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos abraça, nos cura e nos transforma. O Espírito Santo não tem um preço para receber o Espírito Santo. Não se paga para receber o Espírito Santo. O Padre Jonas, da comunidade Canção Nova, diz: não precisa pedir nada ao levantar e ao deitar e durante o dia. Não precisa ficar pedindo para o Senhor. Peça só uma coisa, diz o Padre Jonas: peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de manhã, peça durante o dia, peça durante as horas, peça antes de deitar. Peça o Espírito Santo, vai pedindo: vinde Espírito Santo em mim. Vinde, porque o Espírito Santo é o condimento completo, ele é tudo, nele tem tudo. Tudo o que precisamos e para realizar todas as coisas nas nossas vidas. O Espírito Santo é gratuidade, foi nos dado com gratuidade, com muito amor, foi derramado em nós e está em nós e por nós e para nós. E é isto que faz com que vem dizer: é preciso que esse Espírito que está em nós nos dê discernimento para que examinemos, como diz na primeira carta de João, no capítulo 4, de 1 a 6, examinar que Espírito está falando conosco. Se é o espírito da soberba, se é o espírito da ganância, como diz na carta de Tito, lá no livro de Tito, quando ele diz aqui: com efeito, no capítulo 1, de 10 a 11, com efeito, há muitos insubmissos, charlatães, sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, veja, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém,
E isso por vil espírito de lucro. É muito importante entender e ficar atento e colocar-se diante do Senhor. Prostre diante do Senhor com humildade, com sinceridade e creia. Volte-se para a oração que o Senhor ensinou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O Senhor, Ele mostra isso e hoje estão colocando todas as espécies de objeto. É o milagre de vassoura, é o milagre da água, é o milagre do lenço, é o milagre do suor, é o milagre de tantas coisas, é o milagre, é o poder. E olhe para mim, é a força. Gente, é preciso entender que o profeta, ele exala amor, exala misericórdia, ele exala fraternidade. O profeta do Senhor. E esses hoje estão determinando a fé. Observa algo interessante que isto sim queria partilhar convosco. Observa, muitos se dizem cheios dos dons, que tem o dom disso e tem o dom daquilo, porque tal fala muito bem, que prega muito bem, porque tem o poder que... Não, qual é o poder? O poder é o amor. Quem tem o amor tem o poder. Agora observa o que diz aqui no capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, no versículo 31. Diz assim, no capítulo 12 da carta de 1 Coríntios, no versículo 31. Diz claramente assim: aspirai, quer dizer o quê? Buscai. Vai com força, vai com fé. Aspirai os dons superiores. Dom de milagre. Os dons de transportar as montanhas na fé. Aspirai os dons superiores, diz Paulo. E agora ainda vou indicar-vos um caminho mais excelente de todos. Paulo diz, buscai esses dons superiores, desejai esses dons superiores, de impor, de dizer, seja curado, se transforma, né? Porque Deus deu essa fé e esse poder aos que creem, aos profetas, aqueles que anunciam a palavra. Deus deu esse poder. E temos na Bíblia homens como Pedro e João, vimos na porta do templo, e entre outros na Bíblia, que impõem as mãos e que clamavam e eram curados. Sim, Deus deu esse poder. Paulo vem dizer aqui, aspirai os dons superiores, e ainda vou indicar o caminho mais excelente de todos. Versículo 31. Que caminho é esse? Aí começa o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo, um sino que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e todo o conhecimento e os mistérios, e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver o amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, não se escandaliza, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alega com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, os dons das línguas cessará, o dom da ciência chegará ao fim. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito vai desaparecer. Quando eu era criança, diz Paulo, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como um espelho confusamente, mas então veremos face a face, e hoje conheço em parte, mas então conhecereis totalmente como sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e o amor. As três, porém, a maior delas é o amor. Então veja, aí está. É impossível
anunciar a palavra sem a misericórdia, que é o amor. É impossível dizer que professo o nome de Jesus se eu não tenho amor e se eu faço acepção de pessoas de raça, de cor e de credo. É impossível levar a palavra sem o amor. É impossível dizer que está preenchido de todos os dons se não tem o amor. O amor não busca os seus próprios interesses, diz a palavra. Veja, Paulo diz, busque os dons, mas eu vou mostrar a porta. Vou mostrar a porta. Eu costumo dizer que a porta da sabedoria é a audição. É a audição. Mas toda porta tem uma chave. E a chave dessa porta é a humildade. Aquele que anuncia precisa ter humildade. Porque Jesus diz, vinde a mim, sou manso e humilde de coração. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. O Senhor diz na sua palavra. Vinde a mim, vós todos estáis cansados pelo fardo. Vinde, vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor se doa com humildade, Ele entrega, Ele se propõe com muito amor para aqueles que buscam e necessitam e imploram da sua verdade. O Senhor, Ele clama, Ele pede que vamos a Ele desta forma, entregando e buscando no amor. Os profetas do amor não pedem nada em troca, porque anunciam o amor, porque pregam o amor. Se pudessem bater um suco da palavra de Deus, colocar no liquidificador e bater esse suco, o suco que tomaríamos era o amor. Era o amor. É verdade e é claro isto. É verdade e é claro isso. Hoje nós temos aí a TV Canção Nova, que vive somente da providência para manter o canal no ar. E as pessoas doam para que ela mantenha no ar, para que ela possa levar o evangelho nesse meio de tecnologia criado por Deus para chegar em todos os corações. É lícito. Mas que não haja nada além disso. Que não entre o mundo dentro dessa rede de TV, como não temos visto entrar. É preciso entender que os profetas do amor anunciam amor com gratuidade, com benevolência, com condescendência, buscando aqueles que estão lá embaixo na misericórdia e dando Deus gratuitamente, sem pedir nada em troca. A necessidade de compreender esta verdade de Deus para as nossas vidas. O que nós vemos hoje, e estranhamos muito, muitos profetas, mas me vem uma pergunta e um ponto de interrogação. São os profetas da cura e do milagre que curam tudo e usam muitas formas didáticas de objetos e vendem por uma fortuna. A pergunta que fica no ar, aonde estão esses profetas? Porque os hospitais estão lotados de gente enfermas, com doenças sendo corroídos. Pessoas morrendo nas casas com dificuldade e enfermidade. Pessoas nas ruas, nas calçadas pedindo. Doentes, acamados. Os hospitais, os leitos de UTI estão lotados. Cadê os profetas do amor? Aonde está o conhecimento do que diz Paulo na palavra? Tens o dom superior, mas não conhece que o dom superior, sem o dom por excelência, que é o amor, que é o Espírito Santo é amor, o amor é o Espírito Santo. Logo, se eu busquei os dons por excelência, eu preciso ter, se eu busquei os dons superior, como diz Paulo, o dom do poder, sem o dom da excelência, que é o Espírito Santo, que é o amor, eu não sou nada. Ainda que eu distribua tudo, que eu fale tudo, ainda que eu pregue, ainda que eu isso, mas se eu não tenho amor, eu estou enganando os corações e posso estar selando já de antemão o meu fim. Querido irmão e irmã, vamos abrir os olhos. Estamos no final desse terceiro vídeo e vamos para o quarto vídeo sim, encerrar. Acredito que vamos encerrar, mas é importante que você veja na palavra o que o Senhor está dizendo. É importante porque a palavra do Senhor ela não se contesta, não tem como contestar
a palavra do Senhor. Por isso eu quero que você não só veja esse vídeo, mas que você compartilhe, porque é a verdade. Como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então vamos para o terceiro vídeo, conto com você, encerramos por aqui, para que no próximo vídeo encerramos essa sequência com oração de graça e de gratuidade de Deus. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo.